Nós não temos uma ideia pronta e acabada sobre quem foi esse personagem histórico. Existem muitas discussões e muitos estudos falando sobre, afinal, quem foi esse personagem. Também não temos nenhuma imagem dele na época, né? As referências que nós temos imagéticas são de praticamente 100 anos após a morte dele, né? Então nós temos uma litografia de 1890, né, do Décio Vilares, que mostra essa imagem que nós estamos mais acostumados, do Tiradentes com uma corda no pescoço, mas com barbas, com cabelos longos, né? E depois eternizado na imagem do Pedro Américo, que aparece o personagem já esquartejado, mas ainda de cabelos longos e de barbas, né? Então há muita discussão sobre, afinal, quem foi Tiradentes e como que foi, né? E também a questão do posicionamento social, né? Se ele era mais abastado, menos abastado. Então há muita discussão sobre isso. O que nós sabemos é que pelos autos da devassa, que foi os registros do movimento da Inconfidência Mineira, que aconteceu justamente, né, em Vila Rica, nessa região de Minas Gerais, que foi no finalzinho do século XVIII, né, 1789, mesmo período da Revolução Francesa. E aí nós temos nesses registros pessoas, nomes, indicação de pessoas que participaram desse movimento. E o nome do Tiradentes está lá. 11 pessoas foram indiciadas à morte naquele momento, mas os outros 10 acabaram sendo perdoados. Então só Tiradentes é que acabou indo à forca e ao esquartejamento. Então isso também contribuiu um pouco para a construção desse mito que passa a ser como ícone, né, do próprio movimento de independência, de separação de Portugal naquele contexto, né? Só que eu acredito que seja importante nós também tratarmos de outros movimentos que aconteceram próximos a essa data, que foi a própria Inconfidência Baiana, que acontece exatamente 10 anos depois, né? Também 11 pessoas foram indiciadas à morte e todas elas foram enforcadas e esquartejadas, né? E nós não falamos sobre isso. Então, a condenação de Tiradentes não foi exclusiva, né? E muito diferente de outros. Por que escolher Tiradentes como um ícone republicano? E isso vai acontecer justamente no início do regime republicano, né? Nós tivemos em 1889 a proclamação da República. Em 1890, ou seja, um ano depois, nós já vamos ter a definição da data de 21 de abril como o dia de Tiradentes e feriado nacional, né? Nós vamos ter, depois de 3 anos, aquela pintura que eu falei para você, do Tiradentes esquartejado. Então, nessa construção, é preciso entender que a região sudeste passava por um significativo desenvolvimento econômico com a expansão cafeeira, né? Então, aqui, dando-se a proclamação da República, era importante criar um ícone, né? Que vai sendo, é claro, não inventado nesse contexto exato da proclamação da República, mas tem uma trajetória de algumas décadas anteriores. Jesus Cristo foi traído por Judas, né? Também Tiradentes foi denunciado, né? Então essa criação, as características físicas dizem respeito a uma tradição cultural religiosa que fazia com que o ícone fosse muito mais aceito pela própria população. Se nós pegarmos historicamente, é muito descontextualizado essas imagens. Por quê? Tiradentes ficou 3 anos preso no Rio de Janeiro, né? É muito improvável que um condenado à morte fosse de cabelo longo.
ser enforcado, né? Então, o ingrediente cultural é muito importante nesse contexto de confecção do ícone republicano. O que é hoje para nós a República? Acho que essa é a grande questão. O que nós entendemos, ou o que nós almejamos, o que nós podemos fazer para construir efetivamente uma res pública, uma coisa pública, né? Nesse momento que nós estamos falando tantos de escândalos, né? Onde o próprio bem público é utilizado como uma questão privada, né? Um oportunismo, né? Então, também não é algo específico desse momento, nós vamos perceber ao longo da trajetória histórica essa confusão, né? Até se nós pegarmos no próprio momento da Inconfidência Mineira, uma das análises falam assim, que naquele momento eles também não faziam essa separação, né? Eles também não pensavam numa república nacional liberal como nós temos hoje, né? Então, a própria ideia de república vai sendo construída gradativamente. Então, hoje, né, que república nós queremos?